Om Agnanam Timirandasya Gnananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Bhagavad Gita, capítulo 18, Moksha Sannyasa Yoga, verso 6 em diante. Etanyapitu karmani sangam dvayaktva parani je kartavyani time partas nichitam matam uttamam. Até mesmo estas ações devem certamente ser feitas, ó Partha, deixando de lado o apego e o fruto. Bhagavan diz que um Tyaga deve cumprir o dever que lhe está atribuído, o que lhe foi dado, mas este deve ser cumprido sem qualquer apego, deve ser cumprido sem a esperança de qualquer recompensa ou expectativa. Aqueles que têm qualidades tamásicas realizam certos deveres, mas dizem: estou a fazer isto, vou ajudar, mas o que vou ganhar a seguir? Eles investem para o futuro. Aqui, Bhagavan diz que aqueles que são Tyaga, que cumprem o seu dever de todo o coração, não devem esperar nada em troca. Devem desempenhar o seu dever com liberdade, livres da escravidão da ação. Quando estão livres da escravidão da ação, alcançam a suprema beatitude, alcançam a maior alegria. Neles não existe euísmo e meuísmo. Se não houver meuísmos, não há desvantagens. Nesse caso, não existe nenhum apego ao fruto. Eu faço isto para conseguir isto. Eu faço aquilo para conseguir aquilo. Isto levar-vos-á à perdição. Bhagavan diz aqui que se fizerem o vosso trabalho com amor imenso, sem qualquer expectativa e respeitando todos, serão livres. Irão percepcioná-lo, alcançarão a sua graça. Vejam, se fizerem algo apenas para impressionar o vosso chefe, o que irão fazer? Irão colocar todo o vosso esforço nisso, certo? Por causa deste estado de espírito, fazem tudo o que podem, porque querem fazer o vosso chefe feliz. Não estão a pensar na vossa felicidade, antes pensam: como poderei fazer feliz o meu chefe? Bem, não há muitas pessoas que pensem isso, mas pelo menos os Bhaktas pensam sobre como fazerem feliz o Guru. Se o Guru estiver feliz, eles estarão felizes, mas não devem sequer pensar que ficarão felizes. O Guru está feliz, é suficiente. Então, no exemplo, se querem fazer feliz o vosso chefe, colocam toda a vossa energia no vosso trabalho. É o mesmo com Bhagavan. Se o querem fazer feliz, ele pede-vos para que não fiquem apegados ao fruto da ação, no que quer que façam. Capítulo 18, verso 7. Niyatasya tu samyasaha karmanonupapadyate mohatasya parityagas tamasaha parikirtita. Em verdade, a renúncia de ações corretamente reguladas não é adequada. Renunciar a eles por ignorância é uma renúncia tamásica. Neste verso, Bhagavan diz que existem certos deveres na vida que é necessário cumprir e simplesmente descartar esse dever, não o fazendo, fugindo dele ou encontrando desculpas para não o cumprir e dizer: oh, eu não quero cumprir este dever porque quero apenas a libertação. Quero apenas sentar-me sem fazer nada e esperar que todos tomem conta de mim. Bhagavan diz que com esta atitude as pessoas são ignorantes. É uma renúncia tamásica porque é egoísta, porque as pessoas são limitadas e porque não veem que este dever foi dado pelo próprio Deus. Aqui, Bhagavan diz que devido a essa ignorância, elas não percebem que cada dever que lhes é atribuído é muito importante. Contribui para o seu avanço em direção à própria libertação, porque cada dever que é atribuído é dado como um teste para ver se estão preparados para algo maior ou não.
Se não estão preparados, porque haveria Deus de vos dar a realização, porque haveria Deus de vos dar a libertação. Se não conseguem lidar com o que Ele vos deu na vossa vida diária e tentam fugir disso, esqueçam a libertação, mesmo que renunciem hipocritamente, pareçam renunciar, mas no entanto bem dentro da vossa mente, da vossa cabeça, do vosso coração, e em tudo o resto estejam focados apenas no exterior ou no ganho pessoal, dizendo: "Oh, eu quero a libertação, eu não quero fazer nada, eu vou renunciar a mim mesmo numa gruta ou numa floresta ou num lugar qualquer." Bhagavan diz que isto é tamássico em si mesmo. Mesmo um ermita sentado numa floresta ou numa gruta faz muito trabalho. Talvez não se veja isso do exterior, mas eles fazem realmente muito. Eles rezam, cumprem o seu dever. Eu recordo a vida de São Romão de Condat. Ele morava numa montanha, mas tinha o seu pequeno jardim e fazia as suas orações. A sua vida era uma vida de oração. Ele não deixava passar um dia sem rezar. Ele não encontrava desculpas, nem mesmo quando estava muito doente. São Serafim de Sarov, mesmo depois de ficar com uma corcunda para toda a vida devido a um espancamento grave feito por ladrões, a oração nunca o deixou. Ele não procurou desculpas, ele não disse: "Hoje vou descansar um bocadinho as costas, não vou fazer as minhas orações." Não, mesmo tão aleijado como era, as suas preces foram muito intensificadas. Este tipo de ermitas compromete-se com um certo dever na vida, uma certa responsabilidade na vida. Eles dão-se plenamente a esse dever porque sabem que é a única coisa que os conecta com Deus. E têm uma grande alegria em servir o Senhor. Põem sempre Deus em primeiro lugar. Não se preocupam consigo mesmos. Não pensam: "Isto irá poluir-me, não vou tocar nisto, não vou fazer este trabalho porque este não é o meu tipo de trabalho. Eu só quero um trabalho apropriado que seja proveitoso apenas para a realização." Não, o que quer que Deus dê àquele que se entregou, isso deve ser aceite. Qualquer que seja o dever que vos tenha sido dado, devem aceitá-lo com uma grande gratidão e fazê-lo. Isso é uma vida em direção a Deus. Isso é uma vida em direção à realização de Deus. E, em especial, se as pessoas largaram o mundo lá fora e estão no ashram, o seu dever deve ser um exemplo para os outros. O seu amor deve ser um exemplo para os outros. Que grande alegria devem ter quando cumprem o vosso dever. Deve ser um exemplo para possibilitar aos outros sentir essa mesma alegria. Não inspira ninguém ver alguém andar como um zumbi, mas se sentem inspirados a cumprir o vosso dever, isso ajuda outras pessoas. Isso incentiva outras pessoas a cumprirem também o seu dever de forma apropriada. Neste estado de espírito, Deus é colocado em primeiro lugar. E vocês sabem que qualquer coisa que façam é feita para servir o Guru e servir o Senhor com uma atitude que não é para vocês, não é para autogratificação ou autoglória. Isto não é para dizerem: "Estou a cumprir este dever, o Gurudev ficará muito feliz comigo." Esqueçam isso. Essa não é a atitude correta. Isso é ignorância, isso é orgulho. Mas o que é verdade é que devem realizar todos os deveres atribuídos com uma motivação desinteressada, apenas para agradarem ao Guru e a Deus. Na realidade, nem isto deve estar na mente. Devem apenas amar fazer o que vos foi dado. Aqui, Bhagavan diz que quem tiver outros pensamentos em mente, enquanto realiza um dever, esse dever está a ser realizado com qualidades tamássicas. É aqui que todos os problemas surgem, quando a discórdia, o julgamento, a crítica e a resistência surgem. Existe sempre uma barreira, uma parede. Isto é ignorância. Estas pessoas não chegam sequer à sombra do Senhor. Elas estão longe, criam simplesmente uma certa ilusão, logo estão profundamente na ilusão. Capítulo 18, verso 8.
Dukkam ityabayat karma kaya bleshabayat tyajat sakrutvarajasam tyagam naiba tyaga palam labet. Aquele que desiste das obras porque elas trazem tristeza ou são um problema para a carne, fazendo assim uma renúncia rajásica, não obtém o fruto da renúncia. Aqui Bhagavan diz que aqueles que deixaram o dever que lhes foi atribuído vão viver num ashram, tornam-se brahmacharis, mas o seu coração ainda está no exterior, são rajásicos. Embora usem a veste de um renunciante, a sua mente ainda está presa ao exterior. A sua mente não está relaxada, está inquieta. Bhagavan diz que isto é rajásico, porque eles falharam em cumprir o dever que Deus lhes deu. Não vão alcançar nada. O karma ainda está muito preso a eles, tal como eles estão presos ao karma e podem esquecer a realização de Deus. Pessoas assim ainda têm um apego ao eu, o eu e o meu. Elas têm o sentimento de eu faço isto, eu faço aquilo, eu tenho isto. Elas vão sempre, mesmo que vivam no ashram, procurar o luxo do exterior. Trazem o exterior para o interior. Bhagavan diz aqui que pessoas assim estão cheias de renúncia rajásica. Esta renúncia rajásica não as levará a lugar algum. Esta será a causa dos seus problemas. Ele diz que os verdadeiros renunciantes não devem praticar este tipo de renúncia. Devem cumprir o seu dever com a mente entregue ao Senhor, com a mente fixada no Senhor, não no seu trabalho, não no exterior. Mesmo que estejam no mundo exterior, devem fazer alegremente o que quer que Deus lhes deu para fazer, mas serem desapegados. Assim, para pessoas realmente desapegadas, mesmo que vivam no mundo exterior, a sua mente está sempre focada no Guru e em Deus. No que quer que façam, beberão o néctar que recebem do seu dever, e a elas é claro que Bhagavan dar-se-á a si mesmo, ainda que não pratiquem o seu sadhana. Devido a este estado de completa absorção no Senhor, elas alcançarão a realização. Bhagavan diz que é muito fácil. A realização não é algo difícil de alcançar. Não têm de correr para um ashram ou para um mosteiro para o encontrar. Ele encontrar-vos-á onde quer que estejam. O Guru procura o discípulo e diz, vem. Quando o Guru procura o discípulo e chama o discípulo, isto significa que a pessoa está preparada. Então é preciso tentar o seu melhor para se purificar completamente, fazendo tudo da maneira certa. Portanto, não pensem duas vezes quando o Guru vos chama e diz, deixa o mundo exterior, agora chegou a tua hora. Quando um certo homem foi ter com Cristo e disse, Senhor, eu quero seguir-te. O que disse Jesus? Ele disse, vem comigo. E o homem disse, tenho de ir enterrar o meu pai. E Jesus respondeu, escuta, deixa que os mortos enterrem os mortos. Assim, aqueles que são totalmente entregues, que cumprem o seu dever corretamente, não devem preocupar-se com nada. É por isso que podemos ter verdadeiros renunciantes, verdadeiros brahmacharis, a viver no mundo, cumprindo o seu dever corretamente, mas com uma atitude de entrega ao Mestre. As suas mentes estão constantemente focadas nos pés do Mestre. O Senhor está nos seus corações. Eles são alegres, dizem, o Mestre deu-me este dever, não existe mais nada para mim. Isto foi dado por Deus. E assumem este dever e bebem o néctar dele. Capítulo 18, verso 9. Karyamityebhayat karmani yatam kriyaterjuna sangam tyaktva param jaiba satyagaha satpikomataham. Aquele que executa uma ação corretamente regulada, um dever atribuído, porque esta tem de ser realizada sem qualquer apego à ação ou ao fruto da ação, essa renúncia é considerada como sátvica. Aqui, Bhagavan refere-se aos que renunciam verdadeiramente, renunciando não apenas como um espetáculo exterior, mas verdadeiramente a partir do próprio coração. Não estão apegados a nada.
A questão não é eles parecerem ser renunciantes, mas sim por dentro, ainda apreciarem o mundo exterior. Aqui Bhagavan diz que essa não é uma verdadeira renúncia. Seja o que for que façam, se a vossa mente não está apegada a isso, se o vosso coração não está apegado à recompensa ou ao que podem ganhar disso, essa é a verdadeira renúncia. Se não esperam ser reconhecidos pelo que fazem ou se não são reconhecidos por isso, aos olhos do Senhor, essa ação é a verdadeira renúncia. Não dizem o que estou eu a ganhar, o que estou eu a fazer, o que espero eu. Não existe meuísmo, não existe nenhum apego a esse eu. Não existe nenhum desejo de preencher este eu. É somente o próprio Senhor. Bhagavan diz que se alguém renuncia aos grandes eu e meu, isso é sátvico. Quando não se está apegado nem à ação, nem ao fruto da ação, essa é a verdadeira renúncia. Este é o verdadeiro caminho para o Senhor. E todos podem praticar isso. Aqui Bhagavan fala sobre a verdadeira renúncia para todos em geral. Isto não se destina apenas àqueles que largaram e correram para um ashram ou para um mosteiro. Não, qualquer um, toda a gente pode fazer isso. Mas a atitude com que se fazem as coisas, essa é muito importante. Neste verso, Bhagavan diz que se as pessoas cumprem o seu dever com total confiança, sem qualquer expectativa, isso é sátvico. Isso é uma renúncia sátvica. Aquele que monta um espetáculo no exterior está longe desta renúncia sátvica. Existe também uma passagem na Bíblia onde Jesus se refere aos fariseus, dizendo que tudo o que faziam era apenas para se exibirem na frente dos outros. Por outro lado, aquele que é sincero está centrado no interior do coração em todos os momentos. Capítulo 18, verso 10. Nadveshtya kochalam karma kushalena nuchajate tyagi sattva samabhishto medabheshena samshayaham. O sábio, com dúvidas dissipadas, que renuncia à luz de uma mente plenamente sátvica, não tem aversão à ação desagradável nem apego à ação agradável. O sábio com dúvidas dissipadas, ou seja, os sábios, os que estão centrados em Deus, os bhaktas, não devem ter nenhuma dúvida, não devem acalentar a dúvida. Que renuncia à luz de uma mente plenamente sátvica, não tem aversão à ação desagradável, nem apego à ação agradável. Aqui Bhagavan diz que aqueles que são plenamente realizados, os bhaktas, não julgam a ação que lhes foi atribuída. Quer gostem dela ou não, encontram sempre a mesma felicidade em realizá-la, porque foi dada por Deus. Aceitam-na, mesmo se é desagradável, mesmo que tenham de limpar casas de banho, encontrarão grande alegria nesse dever, porque o fazem para Deus, não é para eles próprios, mas para Deus. Mesmo se o dever que lhes é dado é muito fácil, muito agradável, muito belo, a atitude deles é a mesma. Se têm um determinado dever que não esteja de acordo com o que querem, não sentem: oh, não posso fazer isto tem de ser feito apenas por certas pessoas. É o seu dever, não o meu dever. Eles não dizem: este não é o meu dever, eu não faço isto. Não, o que quer que seja pedido, se foi dado como um dever a cumprir, devem encontrar grande alegria nele, quer queiram fazê-lo ou não. E é isto que Bhagavan diz ser o sinal de um verdadeiro renunciante, alguém com uma mente verdadeiramente sátvica. Pessoas com uma mente sátvica não encontram nenhum julgamento no que fazem, seja bom ou não, para eles não importa. A mente deles só está focada em agradar ao Senhor no seu serviço. Eles só têm Deus na mente. E se a mente está plenamente absorta em Deus, não importa que grau se tem na sociedade, não importa onde se está, em que etapa da vida, qual o dever que foi dado. Onde quer que estejam, podem estar no norte, sul, leste, oeste, onde quiserem, mas se estiverem centrados em Deus,
estarão neste estado de espírito, neste estado sátvico, serão desprovidos do meuísmo, euísmo, ganância, orgulho, apego ou mesmo não apego. Não estarão no jogo de quente ou frio, nem mesmo entre estes. Isto não importa, porque estão centrados no Senhor e aceitam tudo como o seu prasad. Eu mesmo, quando um determinado dever foi dado, fazem-no numa atitude de entrega ao Senhor, uma atitude de não apego ao dever, sem julgamento em relação a este, mas aceitando e amando, sem procurarem nenhuma desculpa para não o fazerem, sem dizerem, este não é o meu dever, este é o dever desta pessoa ou daquela pessoa. Bhagavan dizia aqui que esta atitude não é sátvica, é tamássica. Mas se estiverem centrados no vosso interior, com este bhava de verdadeiramente se entregarem ao Senhor, verdadeiramente amarem Deus, não têm qualquer julgamento em relação a ninguém, não dizem o meu caminho é melhor do que o teu, devias seguir-me, eu sou melhor, tu estás errado. Não, vocês percebem que Deus colocou todos onde têm de estar. Deus colocou amor de forma igual no coração de cada um. Ele é o controlador de tudo. Se renunciaram a todas estas coisas no exterior, alcançam o Senhor, alcançam a realização de Deus. Então serão livres de toda a subjugação da ação e nenhum karma é criado. Quando nenhum karma for criado, certamente alcançarão a liberdade. Mas as mentes das pessoas comuns estão sempre centradas naquilo que podem obter de algo, o que é boa ação, o que é ação não boa. As mentes das pessoas saltam sempre para este drama. O que posso ganhar com isto? Estou a fazer isto apenas para mostrar que eu estou a fazer. Estou a divulgar isto, estou a divulgar aquilo. Ficam apegadas à ação e quando ficam apegadas a isso, se lhes pedem para fazer algo diferente, se o dever muda, então ficam tristes. Aqui, Bhagavan diz que este tipo de atitude não deve estar presente num bhakta. Um bhakta que tem conhecimento verdadeiro renuncia a tudo. No início falei sobre aqueles que têm conhecimento verdadeiro. O que é o verdadeiro conhecimento? O verdadeiro conhecimento é compreender que, seja qual for o conhecimento que possuam, estão preparados a qualquer momento para renunciar até mesmo a esse conhecimento. Renunciariam a tudo, renunciariam a esse mesmo conhecimento num segundo. Esse é o verdadeiro conhecimento. Uma vez, na vida de Jayadev, o rei e a rainha convidaram-no a ele e à sua esposa para irem ao palácio. Enquanto estavam sentados no palácio, a rainha disse à esposa de Jayadev: há aqui um grande ajuntamento, alguém vai praticar sati. Sati era um costume na Índia, segundo o qual, quando o marido morria, a esposa devia juntar-se a ele na pira funerária, como companheira de toda a vida para que ambos pudessem entrar juntos no céu. Como tinham sido casados em vida, tinham-se tornado um só. Tinham-se tornado um só, não é? Então, porque deveriam tornar-se um só apenas em vida, também deveriam estar unidos na morte. Então, elas praticavam sati. Este costume parou apenas no século XIX. Até então, todas as mulheres, na verdade, nem todas, mas aquelas que estavam dispostas, se juntavam ao marido na morte, na pira funerária. Então a rainha estava a dizer à esposa de Jayadev: alguém morreu e toda a gente irá assistir à sua esposa a praticar sati. A esposa sentar-se-á na pira funerária com o corpo do marido e depois vão acender o fogo para que ambos ardam juntos. Dito isto, a esposa de Jayadev respondeu: não vou assistir a isto, porque não considero que isto seja um grande ato. Mesmo que ela vá praticar sati por sua própria vontade, não considero isto um grande ato. Ao que a rainha perguntou: então, o que consideras um grande ato? E ela respondeu: o que eu consideraria um grande ato era se, no momento em que ouviu que o seu marido tinha morrido, ela tivesse morrido.
Ela também deveria cair morta naquele momento. Isso eu consideraria um grande ato. Então a rainha pensou: não há ninguém que consiga fazer isso. Alguém que seja tão completamente entregue ao marido, que seja capaz disso. Mesmo que elas pratiquem sati voluntariamente, sentando-se no fogo, ainda existiria alguma parte delas que diria: não, não, não. Consequentemente, a rainha quis testar a esposa de Jayadev para ver o quão fiel e entregue ao seu marido ela era. Conspirou com um guarda, dizendo-lhe: amanhã, quando eu estiver sentada com a esposa de Jayadev, entra discretamente e anuncia que Jayadev foi atacado e assassinado por um tigre e que está morto. Assim, planearam isto detalhadamente. No dia seguinte, quando a rainha estava sentada com a esposa de Jayadev, um guarda entrou a correr e disse: oh, aconteceu uma coisa terrível. Jayadev foi atacado por um tigre e está morto. Ao ouvir que o marido tinha morrido, naquele momento ela morreu. Ela caiu morta. Em pânico, a rainha chamou os médicos. Eles tocaram na esposa de Jayadev e confirmaram que ela estava morta, fria, chegar ao fim. Tentaram reanimá-la, mas em vão, não foi possível. A rainha ficou muito chocada e sentiu-se culpada. O corpo jazia ali e ela não sabia o que fazer. Sentia um grande arrependimento pelo que tinha feito. Ela não tinha acreditado que uma pessoa muito dedicada pudesse fazer aquilo, mas a esposa de Jayadev era tão dedicada ao marido que, para ela, o seu marido era tudo. Ela fazia o seu dever como esposa de coração pleno e com entrega completa. Quando o rei chegou, a esposa chamou discretamente. Eu tenho uma coisa para te dizer. Uma coisa terrível aconteceu quando não estavas aqui. Não sei como te hei de dizer. O rei disse: diz-me. Então, ela contou-lhe tudo o que tinha acontecido. O rei ficou furioso porque, para ele, Jayadev era como o seu guru. Agora Guru Ma estava morta. E, pior ainda, isto devia-se à rainha, à sua esposa. Ele não sabia como expressar aquilo e pensou: não vou contar isto a Jayadev, é melhor se eu me matar. Mesmo na altura em que ele estava a ir embora para se matar, Jayadev entrou. É claro que Jayadev sabia o que tinha acontecido. Ele disse: rei, o que estás a fazer? Por que te queres matar? O rei respondeu: esta rainha perversa é responsável pela morte da tua esposa. E Jayadev respondeu calmamente: não te preocupes, não é a rainha que dá a vida, é o Senhor, é Krishna quem dá a vida e toma a vida. Este Bhakta estava assim imerso no amor de Krishna. Então Jayadev disse: tragam o corpo. O corpo foi trazido e Jayadev começou a ler o Gita Govinda. No final da leitura, tomou alguma água de um pote e salpicou-a sobre o corpo. Naquele momento, a esposa voltou à vida. Devido à sua devoção e serviço ao seu dever para com o seu marido, quando ela ouvira que ele estava morto, o que mais existia para uma esposa assim? Nada. Por isso é que ela perdera a vida imediatamente. Ela era assim, entregue e assim apaixonada. Isso é o que vocês chamam de amor. Aqui, Bhagavan diz que não devem duvidar, a vossa mente deve estar completamente absorta no Senhor, porque se têm dúvidas nunca serão capazes de cumprir o vosso dever, terão sempre perguntas, encontrarão sempre desculpas. E então vão dizer: não, este não é o meu dever, este é o dever dela, ou o dever dele. Encontrarão sempre milhares de desculpas. Esta não é a atitude de um Bhakta. A mente de um Bhakta deve ser sátvica e desapegada. O coração deve ser desapegado. Devem ver que tudo o que quer que façam é dado por Deus e, fazendo isto, verão por vocês mesmos. Vejam, num tal dever, quando é feito sem orgulho, isto cresce maravilhosamente. E todos, quando veem isto, se enchem de grande alegria. Imaginem quando vão à horta, aqui no ashram. Olhem para a horta como é bonita. Conseguem ver o amor que Giri, o jardineiro, pôs nela e as plantas reagiram a isso. Quando ele faz o trabalho dele, está sempre a ouvir bhajans, está sempre a falar de Deus. Onde está ele? Espero que ele não esteja aqui, hein? Está na hora.
abençoado seja. Então, se Deus não lhe dá realização, então quem?